nós vamos falar com a deputada federal Carla Zambelli. Deputada, muito obrigada por estar aqui no Visão CNN com a gente, esclarecendo alguns pontos importantes. Queria falar exatamente sobre essa última notícia que a nossa repórter trouxe, sobre essas mensagens que a senhora mostrou para a imprensa. Inclusive, queria saber se são as suas últimas mensagens, se a senhora não tem mais uma relação com o ministro Sérgio Moro. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, a CNN. Essa mensagem que eu mostrei é realmente minha última troca de mensagens com ele, a última resposta que ele me deu 20 minutos antes de entrar no ar naquela coletiva para pedir demissão. Depois disso, eu até comentei com o pessoal que eu digo, vou lá tentar falar com ele, mas não consigo, não dá tempo. Quando eu chego no Planalto, ele já está fazendo a coletiva. E depois, no dia 29, eu mandei uma mensagem para ele, acho que desabafando um pouco quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recusou a nomeação do Ramagem. Aí eu digo, o senhor não pode deixar acontecer isso. O senhor mesmo disse que o Ramagem era um bom nome na sua coletiva. Não deixem que comparem o Ramagem com o Lula, porque era o que a imprensa estava tentando fazer naquele momento. Aí ele vê a mensagem, fica azulzinho e me bloqueia logo em seguida, e a gente não tenta mais contato com ele. Deputada, aqui é o Cássio Zeman falando. Eu gostaria de saber se a senhora teve acesso a esse vídeo da reunião ministerial no dia 22 de abril e também gostaria de saber a opinião da senhora se esse vídeo deveria ser aí aberto, exibido na íntegra ou somente em partes. Eu não tive acesso ao vídeo. Minha opinião pessoal é que eu estive com o presidente na quarta-feira seguinte a essa reunião ministerial, né? E ele tinha falado com os ministros e os ministros mesmos disseram, a gente pode, por nós tudo bem, pode divulgar. Então, pelo que entendi, o presidente conversou com os ministros, teve o aval, né, entre aspas, para poder divulgar a imagem deles. Eu acho que se isso for importante para o inquérito, seja divulgado. Mas lembrando que uma reunião ministerial normalmente ela tem um sigilo, né? E eu acho que cabe à justiça avaliar o conteúdo e ver se realmente é significativo para que a população saiba. E aí comparar essa divulgação desse vídeo com a divulgação dos exames de saúde, por exemplo, do presidente, né? Ele ficou aí 3, 4 semanas, a imprensa perguntando, pedindo, era um direito dele manter essa privacidade. No final das contas, ele apresentou e todo mundo viu que não tinha nada demais, que ele não tinha contraído a Covid. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com esse vídeo. Sim, a opinião pessoal minha, porque eu não sei exatamente o que foi dito nessa reunião. A mesma coisa, por exemplo, quando o ministro Moro apresentou aquele print, junto com o print que ele apresentou meu no Jornal Nacional, ele apresentou um print do presidente também, não sei se vocês se lembram, onde o presidente fala sobre uma matéria, né, que o antagonista publicou, dizendo que estavam sendo 10 a 12 deputados sendo perseguidos pela investigação daquele inquérito que está no Supremo, e o presidente falou, mais um motivo para a gente afastar o Valeixo, mais ou menos assim, nesse sentido. E 10 dias depois o presidente apresentou, acho que a CNN fez uma boa cobertura disso, o presidente apresentando a mesma reportagem, e embaixo o ministro falando que aquilo era fofoca. E, na verdade, o presidente só mandou a notícia de novo para reforçar. Se é fofoca, então mais um motivo para demitir o Valeixo. Isso que o presidente quis dizer. Então, assim, a gente vê, fato após fato, o presidente, às vezes, demorando um pouco para apresentar o que a imprensa quer que ele apresente, mas quando ele apresenta, a imprensa percebe, e o povo também percebe, que não tinha muita gravidade naquilo ali. Acho que é a mesma coisa que vai acontecer com o vídeo. Deputada Daniela Adjuta aqui, obrigado por participar com a gente aqui no Visão CNN. A minha pergunta para a senhora, a gente teve acesso ao seu depoimento prestado ontem aqui em Brasília e eu gostaria de saber se tudo o que aconteceu durante esse depoimento, se tudo o que foi lhe perguntado foi transcrito nesse depoimento. Oi, Daniel, não, nem tudo foi transcrito porque houve um momento ali de um pouco de tensão no final do depoimento. Porque durante o depoimento, o que a gente tinha combinado? A gente ia acompanhando os prints todos e à medida que o print fosse sendo passado, né, mensagem a mensagem, tanto a AGU quanto a PGR, os seus indicados representantes, né, e também os advogados do ministro Sérgio Moro, que foram 2, todos eles teriam acesso e que pudessem falar durante a oitiva, para que a gente pudesse seguir uma
numa linha de tempo. Quando chegou no final, a PGR fez uma pergunta que consta no relatório, fez uma segunda pergunta. Eu acredito até que para poder deixar as coisas mais claras, que ele pergunta se o Coronel Aginaldo, que é meu marido, tinha sido indicado por mim. Eu disse que não, que eu o conheci já na função da Força Nacional. E depois começam as perguntas dos advogados do ex-ministro. E assim, perguntas um pouco... Uma pergunta apareceu, e até foi um pouco estranho, porque a própria imprensa tentou ontem explicar o que era aquela pergunta e nem conseguiu explicar direito. Na verdade, eles me perguntaram o seguinte: você chamava o doutor Moro como? Eu falei, de ministro. Para parecer que eu não tivesse, como se eu não tivesse intimidade com ele, ou amizade, ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, eu chamo o ministro de ministro, assim como eu chamo o presidente de presidente, e todos os outros ministros eu chamo pelo nome, pelo cargo, né, e não pelo nome. E aí eles começaram uma série de perguntas que foi entendido tanto pela AGU quanto pela PGR e pelos delegados que as perguntas eram muito políticas. Se eu frequentava Alvorada em momentos de lazer, em algum churrasco, eu até brinquei que o churrasco tinha sido fake news. Depois eu tinha frequentado jogos de futebol, eu falei que eu não jogo futebol. Então, assim, uma coisa um pouco estranha, perguntando o que tu achava do fato do presidente não ter vetado o juiz de garantias. E aí eu falei, olha, desculpa, vocês querem falar de política, a gente sai daqui, vai para um bar e falar de política. Agora, dentro do inquérito, nem bar não poderia, né, que estão fechados todos. Mas assim, a gente vai tomar uma cerveja e falar de política. Agora aqui não cabe. E os delegados concordaram, a AGU concordou, a própria PGR falou, olha, é demais. E aí várias perguntas não entraram realmente. Deputada, é o Yuri Pita aqui de São Paulo. Eu queria que a senhora esclarecesse o trecho que a senhora também foi questionada no depoimento de ontem em relação à sua mensagem para o ex-ministro Sérgio Moro, fazendo referência a uma indicação do nome dele para o Supremo Tribunal Federal. A senhora defendeu o nome dele em algum momento diretamente ao presidente da República ou a alguma outra autoridade para que ele fosse indicado no devido momento para ocupar o Supremo Tribunal Federal? Yuri, boa tarde. Eu contextualizei essa resposta puxando um pouco da história, né, o meu histórico de ativista. Lá na época em que a vaga do ex-ministro Euri Zavascki ficou vaga em motivo do seu falecimento, eu indiquei para o Michel Temer, então presidente, levei pessoalmente, inclusive dei uma coletiva de imprensa, né, pedindo para que ele indicasse o Dr. Ives Gandra Martins Filho. Esse documento foi entregue à presidência da República, assinado por 54 movimentos na época. Então, contextualizei isso, disse que desde sempre existe uma preocupação, né? Existia uma preocupação do movimento nas ruas, e eu, como sua porta-voz, e agora como deputada, continuo com a mesma preocupação de quem somos indicados para o STF. Contextualizei, mas isso não consta no inquérito, que no meu casamento houve até uma brincadeira, ministro, quando é que o senhor vai para o STF? Ele disse, não, isso deve acontecer naturalmente. Essa parte só não consta que foi dito no meu casamento. É algo natural, né? Assim, um caminho natural das coisas, né? E disse que eu faria campanha pública, né? Não só como deputada, mas como, enfim, cidadã. Eu acho que todo o Brasil também tinha essa expectativa, né? Tanto é que em várias entrevistas, acho que na CNN, Roda Viva, enfim, todas as entrevistas que o ex-ministro compareceu, duas perguntas eram sempre feitas. Sobre a vaga no STF, ele dizia que ainda não era momento, mas quando fosse momento a gente conversaria sobre o assunto, e se ele seria candidato a presidente em 2022. E ele sempre dizia, não, eu estou no governo Bolsonaro, ele apresentou alguma intenção de se recandidatar, né, de se reeleger, então eu estando no governo vou apoiá-lo. Ou seja, são duas perguntas que a imprensa sempre fazia e ele sempre escorregava um pouco. E a gente, quando teve o caso do Intercept, que falaram que ele jamais poderia ser ministro do Supremo, a gente fez hashtag pública, Moro no Supremo, Moro no STF. Então, assim, eu nunca tive problema de dizer publicamente que existia uma vontade, não só minha, mas que era uma vontade refletida da população em mim de que o ministro fosse para o Supremo. Então, ali, na verdade, o tempo todo eu falando... como eu mesmo falando, como Carla Zambelli, como deputada, ou como afiliada, como ativista, né? Até citei lá na última mensagem, estou aqui como ativista nas ruas, como uma pessoa que foi presa por ele uma vez, pelo deputado Paulo Pimenta, porque foi defendê-lo
no depoimento do Taca Duran. Então, assim, o tempo todo pedindo praticamente, pelo amor de Deus, para ele não sair do ministério, né? Tentando evitar um momento difícil, ou mais difícil ainda, do que a gente já está passando no nosso país. Deputada federal Carla Zambelli, eu queria agradecer a sua presença aqui. A gente está no finalzinho do Visão CNN, mas para a gente é importante ouvir também a sua versão. Hoje ouvimos várias versões sobre essa temática, o que é muito caro para a gente aqui na CNN e muito caro para a gente aqui no Visão CNN. Muito obrigada. Eu que agradeço a CNN de dar a oportunidade de todas as versões serem contadas e principalmente ao vivo, que eu acho que é o que mais chama a atenção no jornalismo de vocês. Muito obrigada. Eu agradeço.